Olá, você que nos acompanha aqui no canal da Caute Brasil. Hoje eu vou falar sobre a janela de transferência de um clube de Série B que vem chamando muita atenção, que é a equipe do Parma. Normalmente quando você cai para a Série B, a tendência é que você tenha corte de gastos e se adapte à realidade daquela competição. E a realidade foi que o Parma seguiu exatamente o caminho oposto. Eles assumem a ideia de que ficar na Série B só traz prejuízos e apostam tudo em um possível acesso para evitar uma queda de receita nos anos seguintes. E quando a gente observa o resultado imediato por uma questão financeira, o plantel do Parma fica de longe o elenco com o maior valor de mercado na Série B. Um valor de mercado total de 87,3 milhões de euros, segundo o Transfer Market, quando comparado à equipe do Monza. E que a gente sabe que recebeu um grande investimento, já que o Silvio Berlusconi andou injetando dinheiro, trazendo contratações de peso, pensando em Série B. Mesmo assim, a equipe do Parma tem uma diferença nesses valores muito acima, nada comparável. E, por exemplo, já chega a ser muito mais que o dobro do que a equipe do Brescia. Então, assim, por mais que no esporte a gente tenha N variáveis, o contexto pode te afetar negativamente de várias formas. Me parece que não há outra opção ao Parma senão conquistar o acesso nesta temporada de imediato. Não é um projeto para 2 anos, não é um projeto para 3 anos, é um projeto para agora. E se torna basicamente uma obrigação esse acesso. Olhando de forma ainda um pouco mais aprofundada, quando a gente confere essa equipe do Parma, e você busca também por outras fontes quais seriam os jogadores mais valiosos da Série B, o Transfer Market, que, embora vamos falar, aqueles valores que estão refletidos no Transfer Market não necessariamente significam quanto aquele jogador vale. Ele pode muito bem ser transferido para um valor maior, para um valor menor, mas aquilo é uma boa estimativa e talvez seja mais utilizada para servir como base. E se você faz uma estimativa, teoricamente o time mais valioso, você tem 11 jogadores, em que 8 desse grupo são jogadores do Parma. E, por exemplo, você tem um Simi, que seria esse comando de ataque do Crotone. O Simi deve estar se transferindo em breve. Ele é muito cotado para sair, já tem algumas equipes da Série A bastante interessadas, mais especificamente a equipe da Salernitana. E é provável que a gente não veja mais esse jogador na Série B. E aí mostra, de certo modo, essa influência, esse peso do elenco do Parma para uma competição desse porte. E aí, quando a gente olha mais a fundo essas transferências, primeiro de tudo, o que já impacta mais, o que já chama mais atenção é o Gianluigi Buffon. Por mais que a gente diga que tem 43 anos, que talvez não seja mais o mesmo, mas ele é o maior goleiro da história do futebol italiano, um dos jogadores mais vitoriosos na história do Calcio, e que teve o seu começo de carreira, iniciou sua trajetória na equipe do Parma, foi um jogador muito marcante nos anos 90, e até hoje atua em bom nível. As atuações que o Buffon teve na temporada passada na Juventus do Pirlo foram muito convincentes. Não lembro de algum gol que ele tenha comprometido, e inclusive fez bastante grandes defesas. Na reta final chegou a pegar um pênalti, se não me engano, contra a equipe do Sassuolo, e provavelmente, se ele tiver a mesma condição física em que ele encerrou a temporada, ele já chega de longe sendo o melhor goleiro da segunda divisão, com grande vantagem para os demais. E aí você tem outro reforço que também chega a custo zero, mas que também chama a atenção, que é o Franco Vasquez. Franco Vasquez, que jogou muito no futebol italiano, especialmente no Palermo. Ele que formou uma grande dupla com o Paulo Dybala. Saiu, teve seus anos no Sevilha, acabou não sendo aquilo que se esperava,
mas é certamente um grande reforço se você pensa num contexto de segunda divisão. Ele já se destacou anos atrás na própria equipe do Palermo, jogando pela segunda divisão. O jovem zagueiro Lautaro Valente foi comprado após o empréstimo com... não lembro agora se foi a equipe do Luiz, se foi a equipe do Vélez, posso estar confundindo, depois eu deixo a informação aí na descrição para vocês. O Andreas Cornelius, esse eu fiz um destaque negativo, porque ele foi comprado em função de cláusulas do empréstimo que ele tinha com a equipe da Atalanta, e acabou sendo revendido para o Trabzonspor por um valor inferior ao que foi adquirido. Isso já é o primeiro prejuízo, por mais que a gente entenda que essa cifra não seja aquilo que, teoricamente, que paga por ele, já que você já tem de imediato uma venda, mas você tem um prejuízo nesse negócio. E considerando os valores que você vai receber tanto de TV quanto de receitas gerais, já cada prejuízo desse é bastante complicado. Inclusive, eu vou deixar aqui em cima para vocês conferirem um link de um vídeo dos amigos do Papo Cáudio. Eles fizeram um vídeo muito bom falando sobre a segunda divisão. Eles falam um pouco sobre o formato, falam sobre curiosidades, mas acho interessante quando ele fala um pouco das finanças da Série B, enquanto na Série A você tem valores que rondam a casa de 1 bilhão para ser repartido entre os clubes. Esse valor na Série B é apenas de 75 milhões de euros. E é importante falar que são 75 milhões de euros para serem repartidos entre todos os clubes, ou seja, o Parma pega uma fatia bem menor. Provavelmente vai ter gasto mais no mercado do que vai ter de retorno só de televisão. Trouxe um meio-campista vindo da Croácia, que é o Stanko Juric, um jovem de perfil mais defensivo. Acho que é certamente uma aposta para o futuro, mas também um jogador para render hoje. Afinal, o Parma está pagando 2 milhões de euros. Não é algo que eles não esperem retorno imediato. Claro que aí você pensa também, chegando à Série A, se destacando na Série B, ele pode gerar uma receita maior com a venda. Por empréstimo, eles buscaram o Gennaro Tutino, e isso é importante falar porque esse é um jogador que foi muito disputado. Ele fez uma grande Série B na equipe da Salernitana. A gente fez um trade recentemente no Twitter falando sobre como a Salernitana era uma equipe que ela apostava em um estilo de jogo muito radical, que era basicamente focado em bola longa. Acabou que não era um time que criava muito, que finalizava muito, e ter sido artilheiro com 13 gols, apesar de não parecer uma marca tão impressionante, nesse contexto é algo a se considerar bastante. E não à toa ele foi disputado até por equipes de Série A, incluindo a própria Salernitana. Aí uma transferência que veio de forma um tanto obscura, que é o meio experiente da equipe do Benevento, o Schiattarella. A gente não sabe quais são os valores, mas beleza, há de se entender que quando se trata de um jogador de 34 anos, não deve ser uma cifra muito alta, ainda mais de um clube que veio a ser rebaixado. Mas, de qualquer forma, você pode pensar, é um gasto a mais em questão de salários. E aí, novamente, uma transferência que eu deixei em vermelho, que foi o Willian Cyprien, que era um francês que se imaginava que seria o grande reforço para a equipe do Parma na Série A, que ia mudar o meio campo, e acabou que pouco jogou, foi muito abaixo das expectativas. Ele foi comprado e emprestado à equipe do Nantes. É claro que a gente pode imaginar um retorno futuro, mas no momento é total prejuízo. E aí, mais uma contratação por empréstimo, que eu acho um jogador bastante interessante, é o Félix Correia. Ele que era uma das grandes promessas da base do Sporting em Portugal. A gente sabe que é um dos clubes do mundo que mais revela jogadores. Ele foi adquirido pelo Manchester City, teve seu destaque na base do clube inglês e acabou trocado com a Juventus na época, na temporada passada, em função do contexto de pandemia. Os clubes fizeram bastante trocas nas divisões de base, jogadores promissores mudando de clube basicamente por uma questão
em que você gerava ganho de capital. Aí eu teria de fazer depois um vídeo explicando um pouco mais sobre isso, mas resumidamente o valor que você paga pela transferência do jogador, ele é diluído contabilmente ao longo dos anos. Entretanto, a receita referente à venda é algo que é imediato. Então, de certo modo, era uma forma que os clubes tinham de evitar problemas com fair play financeiro e deixar alguns prejuízos para períodos futuros. E aí, falando, é claro, do talento do jogador, o Félix Correa é um jogador que eu pessoalmente conheço bem, que é um ponta esquerdo, um extremo esquerdo para, como fala em Portugal, que é bastante incisivo, que tenta muito drible e que era uma das principais promessas do clube. Aí eles adquiriram esse jogador, um empréstimo com opção de compra, e é interessante pensar que se você fala de um jogador que era tido como uma grande promessa em esporte, Manchester City, Juventus, essa opção de compra provavelmente ela tende a ser exercida apenas se você concretiza o acesso para a Série A. E, é claro, a Juventus se precaveu nesse negócio, manteve, no caso, uma opção futura de uma recompra, mas é uma amostra de que é um jogador talentoso, um jogador que já se esperava que ele conseguisse uma transferência ou para um clube de Série A ou um clube que brigasse pelo acesso na Série B. Acabou que essa foi a realidade, indo para a equipe do Parma, e eu acredito que vai ser um grande reforço, que vai se destacar. Aí também buscaram mais um centroavante, o Adrian Benedczak, me desculpe se eu errar a pronúncia, está falando de jogador polonês, um jogador de 20 anos, acho que também se encaixa no caso do Stanko Juric. E aí o meio campista, esse eu pessoalmente não conheço, mas ele veio a custo zero da equipe do Manchester City, e ele já passou pela base do Barcelona. Então, também há de se imaginar que pode ser um jogador que tem um certo potencial. É claro que aqui eu estou apenas supondo, eu não conheço de fato, mas é uma amostra de que foi uma equipe que foi ativa. E claro, essa obrigação, digamos assim, do acesso, ela é real. O Parma investiu muito dinheiro nesses jogadores, não apenas nas transferências propriamente dita, mas na questão de salário, já que você tem muitos empréstimos, você tem jogadores vindo a custo zero e que são jogadores de nome. A gente fala de Franco Vasquez, a gente fala de Buffon, provavelmente são salários acima do que é a média da Série B, e dificilmente a gente pode imaginar uma questão tranquila desde o ponto de vista financeiro se o Parma não conseguiu acesso. É claro que alguns jogadores jovens, como é o caso do Bernabé Garcia, como é o caso do Lautaro Valente, até mesmo o Félix Correa, a gente sabe que pode dar um retorno futuro, mas não é nada comparado ao investimento financeiro. A gente falou, aí você tem um gasto de praticamente 30 milhões de euros, se você levar em consideração todas as transferências, e com um retorno baixo. Ou seja, o Parma traz de retorno de vendas, empréstimos, a maioria das saídas que o clube teve foi para empréstimo, na casa dos 7,6 milhões de euros. É provável que nessa temporada em específico o clube tenha um déficit, mas é muito pensado em você conseguir o acesso e eventualmente conseguir aumentar as suas receitas. Acho que a diretoria do Parma assume um grande risco, é um investimento muito alto, mas de certo modo também é o caminho mais curto para chegar à Série A. Você tem um time muito mais forte na média do que todos os adversários. E eu acredito que, pelo menos na pior das hipóteses, o Parma vai brigar pelo playoff. A realidade é provavelmente brigar pelo título e talvez conquistar. É claro que a equipe do Monza também chega muito forte, mas eu não vejo essa equipe ficando abaixo do playoff de maneira alguma. E aí, vocês gostaram desse vídeo? Eu queria deixar um aviso, nós estamos com uma novidade, nós estamos com um canal à parte, seria Account Brasil Skills. Nele a gente vai postar vídeos de alguns jogadores, principalmente jogadores jovens de Série B, Série C, Campeonato Primavera, porque o intuito é
muitas vezes trazer, a gente tem acesso a essas informações em plataformas como o Stat, e muitas vezes jogadores das divisões de base não tem tanta divulgação, você não tem tanto material, às vezes você quer conhecer um jogador e você não tem muita coisa em vista. E a gente vai acabar não postando muitos vídeos referentes à Série A. Ontem eu tentei subir, por exemplo, um vídeo referente ao Matheus Lovato. Foi até um jogador que a gente fez no Joias do Couch, mas enfim, teve inúmeras menções de direitos autorais. Então a gente vai acabar evitando trazer gente da Série A, vamos buscar mais jogadores jovens. E quem tiver interesse nesse tipo de conteúdo, já deixa a recomendação aqui. E é isso, pessoal, se inscreva no canal, nos dois agora no caso, né? Deixa o joinha e até a próxima.